bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu desejo uma ótima reflexão. Estamos com o tema acerca dos sinais, dos milagres, no Ministério Público de Jesus, o ministério breve, que só durou 3 anos, mas que nos ensina acerca do poder de Deus, da glória de Deus e de um novo tempo que vem marcado pelos sinais do reino de Deus, do poder de Deus na humanidade. Vamos hoje ver isso através do capítulo 2 de João, do versículo 1 até o versículo 11, e vamos também perceber como Jesus vai trazer esse novo reino, os novos sinais e uma nova prática de culto, de intervenção e de que a forma como Deus deseja que o seu povo caminhe a partir da presença de Jesus no mundo. Capítulo 2 de João, de 1 a 11, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Uma ocasião festiva como esta podia prolongar-se por uma semana, e o término do vinho, antes do fim, seria um sério golpe, que afetaria principalmente a reputação do hospedeiro. O capítulo 1 apresenta Jesus, o Verbo, antes da história, entrando no mundo dos homens para revelar o Deus único, e o capítulo 2 de João apresenta o Jesus social, humano, mas sempre olhando para a cruz. Jesus não demonstrou falta de respeito quando se dirigiu à sua mãe como mulher em vez de mãe. Seu ministério público já tinha começado e, com a cruz diante dele, possivelmente queria colocar uma distância entre os dois, a fim de poupá-la de um sofrimento maior. Quero chamar a atenção especialmente sobre esses versículos, do versículo 6 ao versículo 8, que diz: Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. A referência às suas purificações dá a chave para o sentido espiritual da presente narrativa. A água que servia para a purificação que a lei e os costumes judaicos exigiam representa toda a antiga ordem do cerimonial judaico que Cristo haveria de substituir por algo melhor. As purificações
se referem às lavagens de purificação antes de comer. Eram rituais que, mais do que higiene, visavam garantir a descontaminação dos judeus em relação ao mundo pagão onde circulavam. É muito significativo que Jesus tenha utilizado exatamente o líquido que representava o medo da contaminação e o transformado em meio de alegrar a festa e garantir o seu sucesso. Assim, ele sinalizou que a nova aliança iria resolver o problema da impureza humana, o pecado, e abrir caminho para a celebração. A velha aliança, por meio da lei, apenas visava minimizar os efeitos danosos do pecado. E a nova aliança, por intermédio de Jesus, resolveu isso definitivamente. Mais do que um milagre para ajudar parentes, a transformação da água da purificação em ótimo vinho para a festa indicou que, como a casa de Deus está junto com os humanos pela nova aliança, não há mais motivo para o seguidor de Jesus temer a contaminação. Pelo contrário, há bons motivos para festejar a nossa caminhada com Deus e o novo estilo de vida que estava chegando através de Jesus. Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a antiga ordem e substituí-la por um novo culto. Como disse Jesus à mulher samaritana, um novo culto em espírito e em verdade, que excede o antigo, em tanto quanto o vinho é melhor do que a água. Olhando para esse detalhe da narrativa de João, capítulo 2, de 1 a 11, nós vamos entender o que está chegando. E o que está chegando é a nova aliança, um novo estilo de adorar a Deus, de caminhar com Deus, de crer em Deus, de caminhar e de avançar na vida da espiritualidade e torná-la muito mais do que cultos vazios, uma caminhada baseada em aparências, e agora termos a chance de ter uma alegria verdadeira e uma caminhada excelente com a presença de Jesus, determinando a nova ordem, o novo estilo e o novo jeito de ser espiritual e de levar uma vida espiritual. Quero já caminhar para o final, mas ainda registrando esse mesmo capítulo, versículo 11, quando diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os servos perceberam o milagre, os discípulos enxergaram, além disso, Deus se manifestando. E o encontro então com Jesus, com Maria, com os discípulos, com o casal que estava casando, com os servos, com o cerimonial da festa, nós temos aqui uma grande celebração, uma grande alegria e o novo de Deus que está começando definitivamente para nos ensinar que tipo de espiritualidade Jesus estava iniciando e que Deus desejava e deseja na nossa vida e na nossa caminhada. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe e que seja esse dia marcado pela alegria e por uma espiritualidade profunda na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço. Amém.